todos os ouvintes e participantes com a preciosa e graça do Senhor Jesus Cristo, é aquele que vive e reina, vai reinar para sempre. Ele já reina nos nossos corações, daqueles que já têm Ele como o seu reino aqui na terra mesmo, mas também nós temos a esperança de estar com Ele um dia, né, para estar para sempre. Essa é a nossa esperança e creio que essa é a esperança de todos aqueles que também vão ouvir, que vão passar a sentir quanto é importante estarmos ao lado de Deus. E estamos aqui hoje, nessa noite, mais uma vez, com o programa Missão em Portugal, que é transmitido de uma das ilhas que pertence ao arquipélago, que é do país chamado Portugal, e daqui terá transmissão para outros países. E é um privilégio saber que podemos, daqui de um lugar tão distante, de uma ilha, poder transmitir algo tão importante, que é algo da parte de Deus, para outros lugares diferentes, lógico que não conhecemos, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, a necessidade dos corações que estão aflitos, perturbados, porque nós vivemos num mundo que ele só traz tribulações, confusões, mas nós podemos estar afirmados em Deus para que com Ele nós possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus. E hoje eu não tive muito tempo hoje, foi muito corrido, mas eu tive meditando aqui sobre os servos de Deus que se dedicaram a fazer algo para agradar a Deus. Então hoje eu comecei a pensar sobre como é que Deus chama as pessoas. Deus chama porque Ele quer chamar, porque Ele é Deus e Ele sabe da necessidade do mundo, das pessoas, e Ele age segundo a necessidade que Ele vê, porque Ele tem poder de ver, de sentir, de mudar. Então Ele é poderoso. Então é nesse Deus poderoso hoje que nós gostaríamos de falar sobre o chamado para profeta e destacando o profeta Ezequiel. Mas eu nem sequer consigo ler muito, porque é tão profundo, a mensagem é tão viva, ela mexe tanto com a gente que não dá para a gente ficar nem muito tempo só lendo. Precisamos de parar para meditar. E hoje eu gostaria de ler, porque se for dentro do que nós podemos transmitir hoje, sobre visão, porque não existe nenhum chamado para fazer nada se a pessoa não tiver uma visão, não tiver um sinal antes. Aí eu falei, por onde eu vou começar? Porque é tanta coisa boa que tem, que a gente fica assim um pouco perdida. Mas isso, eu devo começar por aqui. Eu vou falar sobre isso. Não, eu vou falar só sobre essa parte. Não dá para falar muita coisa, porque o pouco que a gente vai assimilando é tão profundo, é tão forte, é tão bom, tão gostoso, que a gente dá vontade de ficar só mastigando. Então é aquela coisa como o próprio profeta Jeremias falou, que nós devemos pegar a palavra e não só ficar lendo, mas comer, engolir, praticar, viver. Isso que é importante, a importância que ele dá disso, né? Então eu vou falar um pouco hoje sobre a visão dele, sobre o Deus chamou, mas ele teve uma visão. Deus chamou ele através de uma visão muito importante, que logo aqui no começo do livro a gente vê sobre isso. Eu gostaria de vou ler, mas eu gostaria de orar antes, para que o Senhor possa iluminar cada pessoa que está ouvindo. E você que está ouvindo, que possa realmente ir até o fim, e que possa passar depois o vídeo que vai ficar gravado no YouTube, para que outras pessoas também poderão ouvir
e também poder receber essa palavra como um alimento e comer e saciar e colocar na prática e viver. Isso que é importante. Então eu vou orar para que o Senhor possa estar tocando em vida através desse comentário que vamos fazer aqui hoje. Esteja atento, esteja comigo, ore comigo e fique comigo nesta noite. E aqueles que vão, ouvir depois, que se concentrem quando estiver ouvindo para entender a visão, a importância da visão, a visão espiritual, o lado espiritual das coisas, deste mundo, Pai querido, obrigada, Senhor, por mais essa vez poder estarmos aqui, ó Deus, para tentar fazer o melhor, tentar transmitir de uma forma que seja fácil, simples de compreender. Eu não sei se realmente vai ser isso, mas a minha intenção é essa, Senhor, e Tu sabe. Ó Deus, prepara os corações, Senhor. Ó Deus, que essa mensagem possa abranger cada vez mais pessoas, mais lugares, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Ó Deus, fica conosco aqui, comigo e com aqueles que estão também colaborando, que eu peço que o Senhor esteja também abençoando cada um que colabora para que esse programa vai ao ar, essa emissora, a rádio Evangelizando Nações, que o Senhor possa estar cada dia abrindo as portas e a expansão para que o reino do Senhor seja espalhado e a palavra chegue aos corações famintos, aos corações que ainda não tomaram decisões de que lado vai ficar, se realmente continua alimentando a palavra ou se apenas se sacia uma vez e depois acha que já comeu bastante e que não dá. Senhor, que isso não venha nos pensamentos, que como um pouco, mas como um sempre. Esta, Senhor, é realmente a forma melhor de nos mantermos espiritualmente nutridos, fortificados. Comer às vezes pouco, mas que seja sempre, todos os dias, como nós alimentamos no nosso corpo físico, que assim também seja alimentado as nossas almas a cada dia. Senhor, livra a cada um, Senhor, dos dias maus, que possamos suportar e entender e saber que eles são maus, mas nós não somos. Nós queremos fazer o bem. E que possamos fazer o bem sem olhar a quem. Que o Senhor possa tirar qualquer desejo contrário, ó Deus, de visão que atrapalhe. E o Senhor possa estar liberando uma visão reta, correta, para que possamos ter a certeza do que vem de Deus. E o que vem de Deus é o melhor. Abre o nosso entendimento a cada dia, Senhor, para nós entendermos a Tua palavra, para que possamos comer, como Jeremias disse. Devemos não usufruir mesmo, comendo, alimentando-se da palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor, nos nutrirmos da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, eu entrego esse momento, Senhor, a Tua palavra que vai ser transmitida. Amém. Eu gostaria de ler um pouco só do primeiro capítulo de Ezequiel, que fala sobre exatamente a visão. Porque sem visão nós não fazemos nada. É assim, Deus pode chamar a pessoa para um determinado trabalho que talvez a pessoa não teve uma visão espiritual e está desempenhando aquela função. É uma função no trabalho, ali ele tem algum talento e é utilizado, e Deus está com essa pessoa e é uma pessoa que pode se considerar uma pessoa abençoada. E isso é um chamado, porque a pessoa está executando, está fazendo algo, e no que está fazendo está agradando a Deus. Então, mas tem uns chamados que são específico.
E é desse chamado específico que é o que nós estamos falando. No passado eu falei sobre um chamado que não era totalmente só específico de fazer uma determinada coisa, mas foi um chamado específico, só que ele tornou depois coletivo, o de Isaías. Ele exercia várias funções. Ezequiel já ficou mais focado no ministério da transmissão da palavra, da profecia e também da visão, do lado mesmo espiritual, que é o que nós precisamos muito mais. Mas nisso ele foi muito a fundo, ele se dedicou, ele se entregou corpo e alma, para que a pessoa possa se entregar assim para ser usado como um profeta, que o que fala realmente é para despertar, é para alertar. Ele alertou nações, como Isaías também. Tem que ter uma pessoa que... Essa pessoa tem que ter não é somente uma visão. Para ter uma visão, antes de ter a visão, ele precisa de ter o Espírito Santo, uma chama, né, na vida dele. E eu creio que isso que aconteceu com Ezequiel. E eu gostaria de ler aqui alguns versículos, até o 17, que é a primeira parte que a gente vai falar, porque não dá para falar sobre o livro todo, que é muito grande, claro. Os seres viventes e a glória do Senhor. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio de Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Aonde Jeremias estava quando teve essa visão, que o céu se abriu e ele teve uma visão de Deus. Ele estava exilado. Olha a situação em que ele estava. Então é assim, cada um tem uma história para contar da sua vida, do seu ministério, do seu chamamento. O dele, ele estava exilado. A situação onde que ele estava no exílio. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim. No 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzine, junto ao rio de Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Maravilha. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos, faíscas e cercado por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro, e reluzia como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas, e os 4 tinham rosto e asa. E as suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movia, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que encostavam de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se movia. Os seres viventes pareciam carvão aceso. Era como tocha
O fogo ia de um lado para o outro entre os seus viventes, e do fogo saía relâmpagos e faísca. Os seres viventes ia e vinha como relâmpago. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência da roda e a sua estrutura reluzia como um burilo. E 4 tinha aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se movia, seguia nas 4 direções dos 4 rostos e não se virava enquanto ia. Então, aqui vai continuar. E depois, isso aqui vai até o capítulo 18, contando de uma coisa após a outra. Depois vem o capítulo 2, que fala sobre exatamente o chamado dele, que identifica ele. Né? Que os primeiros versículos diz assim: o chamado de Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, fica de pé, pois eu vou falar com você. E enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Deus que falou com ele. Eu ouvi aquele que me falava e disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. E aí segue a profecia. Eu não vou ler tudo, que senão eu vou ficar só lendo, não dá. Porque a gente dá vontade de ler o livro todo, quando a gente começa. Mas o importante é saber de algumas coisas, que isso é uma parte introdutória, que não vai dar para fazer muita coisa. Foi uma responsabilidade muito grande de Israel com relação à situação ministerial de Ezequiel. Porque eles talvez queriam ouvir uma coisa, mas Ezequiel falava exatamente aquilo que Deus colocava nos seus lábios para falar. E quando ele abria a boca para falar, era como saísse labaredas de fogo. Então ele era considerado o Jeremias, aquele que, né, promove algo, fogo, coisa diferente, né? Então nós sabemos que quem era Ezequiel, não é? Então, viver com Deus não é apenas uma questão de adoração e devoção. Para ser um profeta como foi Ezequiel e também os outros, né, como Isaías e os outros, precisa de ter uma vida totalmente separada, consagrada. Primeiro vem essa parte da preparação para que a pessoa possa estar posicionado, estar em um local que está ao redor dele, ele não está vendo somente o perigo, mas que ele se sinta que onde ele está sendo acobertado pelo Espírito de Deus com ele. Ele tem que ter a certeza que está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Esse é o primeiro sinal, para que assim, estando nessa posição, aí Deus vai chamar e confirmar a sua chamada, usando em determinados ministérios. Como no caso dele, ele executou e muito bem o ministério da profecia, da palavra. O que nós vemos hoje é que as pessoas às vezes se dedicam na palavra, mas a palavra é misturada, tem muitas inverdades, muitas coisas negativas no meio, que termina não edificando, né? Não há crescimento. Mas no caso de Jeremias, a palavra dele até hoje nós podemos ver que ela tem o seu fundamento. É umas profecias que vale a pena
as pessoas realmente ler, meditar e ver o cumprimento das que já foram cumpridas e de algumas que ainda falta cumprir, mas pelo menos as que foram com Israel se cumpriram, mas ainda tem coisas para se cumprir, como tem também as de Isaías e de outros, né? Então, viver com Deus também é uma questão de viver uma vida de retidão, seja no mercado de trabalho, em casa, na igreja, na sociedade. Isso não contradiz o ensino de que a salvação vem pela graça. Não contradiz. Por meio da fé em Cristo Jesus, que está lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 1. Mas aponta que a vida com Deus começa com o quê? Com a fé em Cristo, mas é completada com uma vida justa em todas as esferas da vida. Para exercer um chamado de Deus, que Deus o chamou, chamar de ungir, como ele fez com Davi, acontecem muitas coisas que é para a pessoa desistir, que é para a pessoa não ir, para ninguém acreditar, ficam até desacreditado, né? São muitas coisas, muitas perseguições também vêm, mas nós sabemos que bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição por causa do nome de Jesus, né? Então é o caso dos profetas. Então, para nós vermos alguma coisa específica sobre a vida de Ezequiel, nós precisamos de ler o livro de Ezequiel. Eu aconselho a cada um que está me ouvindo que leia todo o livro, medite sobre as palavras dele, as profecias dele, os cumprimentos, as coisas que já viram acontecer, porque nisso nós estamos nos edificando e ao mesmo tempo preparando para encontrar com Deus, para a volta do Senhor. Então ele alertava, e até hoje ele alerta as pessoas para estarem atentos com relação à volta do Senhor Jesus. E no livro de Ezequiel fornece um relato muito convincente com o povo judeu. Sofre uma vida severamente subjugada, com privações e opressões até a morte. Depois de ser conquistado e feito cativo pelo Império Babilônico, né? Quanto eles questionavam Deus, né? Por que Deus permitia que ele sofresse e tal. Então nós sabemos que acontece esse tipo de coisa, mas nós temos que seguir o bom exemplo. Ezequiel dá a resposta do que as pessoas perguntavam. Ele dizia, por causa do seu modo de viver injustamente, né? Está lá em Ezequiel, capítulo 1, de 1 até o 17. Capítulo 18, de 1 até o 17. Os caminhos injustos de Israel abrangem todas as esferas de vida, como o casamento, a sexualidade, a adoração, a idolatria, o comércio, o governo. O nosso foco está nas práticas do ambiente de trabalho. E Ezequiel tem muito a dizer sobre o ambiente de trabalho. Suas palavras abordam finanças, dívidas, desenvolvimento econômico, honestidade, alocação de capital, avaliações do ambiente, trabalho, retorno justo sobre os investimentos, oportunismo econômico, sucesso, fracasso, denúncia, irregularidade de trabalhos de equipe, remunerações de executivos e governanças cooperativas. Além disso, dramático, chamado Ezequiel para se tornar profeta. Ele era envolvido com essas coisas todas e Deus chamou ele para ser profeta. Isso é coisa de quê? De Deus, né? Só pode ser, porque se fosse um homem, ele ficava vendo os defeitos das pessoas, e se ficar olhando só para os defeitos das pessoas, a gente nunca dá valor e nunca eleva e nunca valoriza. Além disso, o dramático chamado Ezequiel, para se tornar profeta, nos dá um exemplo de como Deus chama alguém para um tipo específico.
Foi o caso dele. Ele disse, mas eu estou envolvido com tanta coisa e agora eu tenho que largar tudo e fazer somente cumprir o ministério que Deus chamou. Isso é o que muita gente interroga e fica às vezes preocupados, né? Ah, mas eu tinha que estar fazendo isso, fazendo aquilo, agora eu estou só na obra. Eu vejo muita gente murmurando, reclamando, porque Deus chamou para fazer a obra. Misericórdia, né? Que não deveria ser. Deveríamos ser gratos a Deus, por Deus, né, ter chamado, por ter largado tudo, porque essas coisas tudo perece, tudo fica, mas a palavra do Senhor permanece. E eu gostaria agora de ouvir uma das músicas que eu selecionei aí, que é Jeová Jiré. Como Deus providencia as coisas para a gente. Às vezes falta, e Ele supre novamente, porque Ele, quando Ele promete, Ele faz. Mesmo que o cuidado dele fale de não estar todo as mesmas coisas, mas Ele volta e supre tudo de novo, porque Ele é que sabe onde tem as coisas, aonde surge as coisas, porque Ele tem o poder para suprir as nossas necessidades. Ele é o Jeová Jiré, né? Aquele que provê, o Deus provedor, né?
Amém. Glória a Deus. Então nós sabemos que nós temos que entregar o nosso coração, e o nosso coração é o altar, que Deus possa fazer morada, o Senhor possa habitar em nós, para nós termos essa libertação completa para poder fazer algo que Deus chamou para nós. Eu queria deixar aqui sobre o nome de Ezequiel. O nome significa Deus fortalece, ou aquele a quem Deus fortalece. O nome vem do hebraico Ezequiel, que é composto por Iá, que é uma abreviação do nome de Deus. Olha só. E Ezequiel, que significa fortalecer na Bíblia, Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento conhecido por suas visões e por sua mensagem de arrependimento e renovação espiritual. Então eu pesquisei aqui sobre o significado do nome, para a gente poder saber. Olha só, significa, é uma abreviação do nome de Deus. Então, se Ezequiel é Deus que nos fortalece, nós temos que termos ele, o livro dele, a escrita dele, o que ele deixou, como algo de muito significado para nós. Nós temos que comer essas palavras, como ele mesmo diz, para nós poder crescermos, né? Espiritualmente, sentirmos verdadeiramente a presença de Deus. E assim nós podemos começar, não é? Como fazer o livro de Ezequiel? Como é que nós chamamos esse livro? Com o chamado de Deus a Ezequiel para se tornar um profeta. E nisso surgiu o livro, porque ele escreveu. Quando encontramos Ezequiel, segundo aqui o comentário de alguém que fez um comentário sobre Ezequiel, vimos que ele é descendente de Levi, filho de Jacó e sacerdote por profissão. Está em Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 3. Como tal, o seu trabalho diário antes consistia em abater, destrincar e assar os animais recebidos para sacrifício pelos adoradores no templo em Jerusalém. Como sacerdote, ele também serviu como um guia mortal e espiritual para o povo. Agora vai para outro ministério, ensinando-lhes a lei de Deus e julgando disputas também. Isso foi outra coisa que também ele fez, que está lá em Levítico capítulo 10, versículo 11. No entanto, seu sacerdócio foi violentadamente interrompido quando ele foi levado como cativo para a Babilônia, na primeira deportação de judeus de Jerusalém. Ele foi também, entrou nessa, para a Babilônia. E a comunidade judaica, na época do exílio, estava preocupada com duas perguntas. Deus foi injusto conosco. O que fizemos para merecer isso? As desolações desses judeus exilados é bem captado no Salmo 137, de 1 a 4. Junto aos rios, olha só, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos nossas harpas, ali os nossos captores podiam nos pedir canções aos nossos opressores. Exigia canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Até isso, ele se sentia constrangido, né? E no exílio da Babilônia, Ezequiel recebeu o chamado dramático de Deus.
como o chamado de Isaías, que está lá em Isaías, que nós já vimos na outra live passada, Isaías capítulo 6, de 1 a 8. E o de Ezequiel começa com uma visão de Deus em Ezequiel, capítulo 1, de 1 a 4 e o 2 a 8. E conclui com a ordem de Deus para se tornar profeta. Chamados direto para um tipo específico de trabalho são raros na Bíblia. Não é muitos, são trabalhos específicos. E o de Ezequiel é um dos mais dramáticos, embora a profissão original de Ezequiel, qual era a profissão de Ezequiel? Fosse o sacerdócio. Olha só, Deus chamou ele para ser sacerdócio. Deus o chamou para uma carreira profética que era principalmente política, não religiosa. É apropriado que a visão em que ele recebeu o seu chamado inclui símbolos políticos, como rodas de carruagem, está lá em Ezequiel capítulo 16, um exército, olha só, Ezequiel 1:24, um tronco, Ezequiel 1:26, uma sentinela, Ezequiel 3:16, mas não símbolos religiosos. O chamado de Ezequiel deve dissipar qualquer noção de que os chamados de Deus geralmente são chamados para se afastar de profissões seculares e assumir o ministério da igreja. Isso é quando é o ministério da igreja. Mas se é chamado para trabalhar com vários ministérios, às vezes não dá para ficar só na igreja. A carreira profética de Ezequiel começa no exílio da Babilônia, onde anos antes da destruição final de Jerusalém. A primeira incumbência que Deus lhe dá é refutar as promessas vazias dos profetas, os quais asseguravam nos exilados que a Babilônia seria derrotada e que tem uma série de visões que descreve os horrores do cerco de Jerusalém. Ele teve várias visões, Ezequiel. E em seguida, a matança da tomada da cidade. Então, tudo isso aconteceu no ministério, não é, de Ezequiel. Né? Então, nós vamos ouvir a outra música, que é a música que fala, né, da providência, como é que Deus providencia as coisas para nós, né? Aquilo acaba e Deus supra as necessidades, né? Mas está repetido isso aí? Não é esse não, é Jeová Jiré agora. Jeová Jiré a senhora foi naquela hora que a senhora pediu. Não foi o Espírito Santo. Aquele foi o Espírito Santo. Agora que é Jeová Jiré. Está repetido esse aí. Vai, continua aí, missionário, vai me ver aqui. Falou, Espírito Santo, estou aqui. Falou, esse foi o primeiro. Vem, Espírito de Deus, esse já foi. Posso tocar Ezequiel? Porque aquele já foi. Não foi não, só foi um. E o que foi o Espírito de Deus. Vem, Espírito, acabei de ouvir, é Espírito de Deus. Agora seria Jeová Jiré, né? Não, a senhora pediu Jeová Jiré primeiro, missionário. Sim, eu pedi, mas não foi. O que estava aí primeiro era o outro, o Espírito Santo. É por isso, a confusão está aí, porque são três. E só foi um, é porque o do meio não foi. É isso.
Tá, e terra ferida pode ser? Pode ser, põe ele agora e depois põe o Jeová Jireh. Não. As circunstâncias dizem não, a realidade diz é no chão, o dia a dia diz é impossível que os meus sonhos se tornem possíveis no meio do deserto. Eu sei que estás por perto, estende a mão em minha direção, em meu favor. Meus olhos só veem ossos, mas tu só vês exércitos. Então eu vou obedecer, eu vou profetizar. Se levantei ossos secos, voltei a respirar, voltei a respirar. Levante só Israel, como santo, raça eleita. Volte a respirar, volte a respirar. Aviva o teu altar. No meio do deserto, eu sei que estás por perto. Estende a mão em minha direção, em meu favor. Meus olhos só veem ossos, mas tu só vês exércitos. Então eu vou obedecer, eu vou profetizar. Se levantei ossos secos, voltei a respirar, voltei a respirar. Levante só Israel, como santo, raça eleita. Volte a respirar, volte a respirar. Aviva o teu altar, o vento do Espírito sopra os quatro cantos. Aviva-me, restaura-me. Vento do Espírito sopra os quatro cantos. Aviva-me, restaura-me. Se levantei ossos secos, voltei a respirar, voltei a respirar. Levante só Israel, como santo, raça eleita. Volte a respirar, volte a respirar. Aviva o teu Bom, nós acabamos de ouvir aí algo que era falando sobre
o ministério específico dele, que era de sarar feridas, né? Então ele tinha aí um ministério que era diferente. E eu gostaria de dar uma síntese das coisas principais que ele registrou no livro. No livro dele fala sobre o chamado do capítulo 1 até o capítulo 17. Né? Fala sobre o chamado para ser profeta. O que aconteceu. Só que para ler tudo isso agora, para explicar, é complicado. Não vamos ficar a noite toda. Depois veio o capítulo 18, que falou sobre a responsabilidade de Israel por sua situação. Israel estava passando por situações e quando o profeta foi para lá, foi exatamente nesse relato de Ezequiel, capítulo 18, principalmente no versículo 5 e 7, que fala que o justo não oprime, mas devolve ao devedor o que foi dado com garantia. Em Ezequiel 18, na parte B do versículo 7, diz: o justo não furta, mas alimenta o faminto e veste o nu. Ezequiel 18, 8, a parte A: o justo não recebe adiantamento nem juro acumulado. Ezequiel 18, 8b: o justo não comete injustiça, mas julga com justiça entre as partes. O colapso sistêmico de Israel está no capítulo 22 de Ezequiel. De onde veio o sucesso? Está em Ezequiel 26 a 28. Esse seria um tema que a gente poderia falar, mas é preferível falar sobre outro profeta para ficar uma sequência melhor. E fala, o capítulo 33 fala sobre o chamado para alertar os outros. Ele era um profeta que alertava, e alerta até hoje. E depois o 34, o fracasso da liderança de Israel, que ele registrou no seu livro, que acompanhou. A esperança da aliança, do 35 até o 48. Então aqui tem uma síntese que é importante nós poder ver isso detalhado, ver esses assuntos para poder entender melhor a sequência da história de Ezequiel, né? E nós sabemos que também a pergunta dos judeus exilados: o que fazemos para merecer tudo isso? Surge da crença equivocada de que eles estavam sendo punidos pelas ações dos seus ancestrais e não pelas suas próprias. Vimos isso no falso provérbio que eles citam: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Olha só, Ezequiel 18, 2. Deus rejeita essa acusação. A questão em jogo é a recusa dos exilados em assumir a responsabilidade por sua situação, culpando os pecados das gerações anteriores. Deus deixa claro, no entanto, que cada indivíduo será avaliado de acordo com suas próprias ações, seja elas justas ou iníquas. A metáfora que envolve em um homem justo, em Ezequiel 18, de 5 a 9, seu filho pecador, em Ezequiel 18, de 10 a 13, o seu neto justo, Ezequiel 14, 18, 14 a 17, ilustra que as pessoas não são responsabilizadas pela moralidade dos seus ancestrais. Deus responsabiliza cada alma individual. No entanto, os estudiosos estão certos em observar que Ezequiel ainda tem um foco comunitário. Olha só, ainda. Quer dizer, a palavra dele tem tanto poder, tanto valor, que continua, o que foi falado continua fazendo.
A justiça é exigida individualmente, mas a restauração de Deus não ocorrerá até que toda nação de indivíduo adote uma vida justa. Dessa forma, Deus exige dos exilados, como todos, uma vida justa e responsabilização, independentemente de gerações anteriores. Então, quer dizer, no tempo de Jeremias, você pecou, você morre. Você que tem que pagar pelo seu erro, não tem nada de o que o pai fez ou a mãe fez. Pecou, tem que pagar. Era assim na época. Ezequiel 18, 5-9. Observa uma série de ações culturais e morais, tanto justas quanto iníquas. Essas ações se tornaram os princípios pelos quais se diz uma pessoa vive ou morre. Era isso, ou tudo ou nada. 4 dessas ações estão relacionadas ao trabalho. Restaurar a promessa de um devedor, prover aos pobres, não cobrar juros excessivos e trabalhos com justiça. O fracasso em manter padrões justos e retos. Ou pior ainda, derramar o sangue de outra pessoa indiscriminadamente, incorrerá na pena de morte. E tudo isso eram os decretos que ele escrevia, que Deus, né, dava para ele dar alerta para o povo. Ezequiel 18, 13. Então, nós vimos aqui que ele desenvolvia funções totalmente diferentes e alheias, mas ele fazia o papel conforme Deus o cobrava e exigia e mandava falar. E quando ele falava, a palavra era tão com poder que saía fogo dos lábios dele. Eram palavras mesmo, como nós dizemos hoje, pesadas, mas era necessário que fosse falada, que seja essas palavras faladas no tempo oportuno, para que todos possam realmente se conscientizar daquilo que realmente podemos fazer, né? Então, nós sabemos que, como Deus chama as pessoas totalmente diferentes uns dos outros, né? E essa chamada de Ezequiel, ela tem uma relação diretamente, hoje em dia, com a nossa vida, com a nossa teologia de vida, não é? Como nós argumentamos, e nós temos uma base com as palavras de Jeremias, né? Então, nós sabemos que nosso Deus é aquele que sabe o que faz e provê para nós, né? Amém. Não sei se dá para ouvir ainda a música do Jeová Jiré, Aline Barros. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jiré, irás prover. 'Cause 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 'cause
Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando na Tua palavra. Abençoa cada um, Senhor, que vai poder ouvir e que possa realmente tirar proveito dessa palavra, porque ela é viva e eficaz. Senhor, eu quero te pedir uma noite de paz, sono, e que o Senhor abençoe a cada ouvinte. Eles sejam realmente edificados através da Tua palavra. Fica conosco, dá-nos uma noite abençoada. Eu oro e agradeço a Ti, Senhor, por essa emissora, por todo esse trabalho que tem sido feito para poder estar preparado para a transmissão. Ajuda cada dia, Senhor, que possa cada dia melhorar e expandir o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a vida de cada um daqueles que estão empenhados na Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.